Jesus é o nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um material para ser transmitido por aqui, por meio do canal da Igreja no Gama. E nós queremos dar início a essa nova série do nosso livro, que está dentro do projeto Livro na Minha Mão. Quem tem ouvidos, ouça, aleluia, quem tem ouvidos, ouça. Um material super importantíssimo, interessante, baseado nas 7 igrejas de Apocalipse, né? Muito pertinente para o nosso tempo em que estamos vivendo, já que nós estamos dentro de uma história da igreja que iniciou aproximadamente 2000 anos, né? Atrás, no momento em que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, no dia de Pentecoste, inicia a história da igreja. Então essa história já transcorreu 2000 anos, mas nós, cada um de nós, de forma individual, como membros do corpo de Cristo, fomos inseridos nessa história no momento em que nós cremos no Senhor, fomos batizados. Hoje, nessa época em que nós estamos escrevendo atualmente a história da igreja, amém? Ou seja, por um lado nós vamos, e cremos que é assim, nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta, e somos a geração que vai fechar a história da igreja. Mas, para nós podermos conhecer o que nós estamos fazendo, para onde vamos, e o que Deus quer fazer de aqui, nesse final dos tempos, nesse fechamento da história da igreja, nós precisamos entender o que tem acontecido nessa história por todo esse tempo. As 7 igrejas de Apocalipse, ela é um GPS, ela nos ubica o lugar onde nós estamos, de onde saiu e para onde nós vamos, amém? Nós precisamos entender algo: a igreja foi produzida por Cristo. A igreja, ela tem uma natureza santa, uma origem santo, puro, e Deus quer purificar por meio da lavagem da palavra nossas vidas, para nós formarmos parte de fato da história divina da igreja, que vai ser aprovada como uma noiva para Cristo, para ser a esposa, mas também como a guerreira que vai lutar pelos interesses do Senhor e vai cumprir seu plano, amém? Então essa história da igreja é essencial e é necessária para nós hoje, de forma individual, como filhos de Deus, para entender o nosso viver, mas também essencialmente para nós, como corpo de Cristo, como igreja que vamos fechar essa era. Então, a história da igreja, ela tem uma origem, né? Que tem um contexto real no qual aconteceu naquele tempo, mas também a história da igreja, ela tem uma origem profética, já que ela está dentro do livro de Apocalipse. Então todos os elementos que estão descritos no livro de Apocalipse, por um lado, ela revela a condição da igreja naquele tempo, né? A condição real daquela igreja. E ainda que existia mais de 7 igrejas na Ásia, Deus, Ele escolheu especificamente essas 7 igrejas para que elas pudessem descrever de forma muito sábia, dentro da sabedoria do Senhor, a condição da igreja desde o momento em que foi gerada, desde o início do primeiro século, até a vinda ou até a segunda vinda do Senhor. E nós precisamos ter isso em mente. Então, isso aí é muito importante, mas por um lado também, ela revela a condição da igreja no tempo atual onde nós estamos, o que Deus está gerando e quer gerar nesse final dos tempos de fato, relacionado com a igreja em Filadélfia, que representa a igreja na condição de amor fraternal. Uma igreja que ama, que tem reverência na palavra do Senhor, e por ela amar a palavra e o nome, Deus tem destrancado, Deus tem aberto os tesouros da palavra profética, ok? Então a condição da igreja aqui, ela
está preparando, nós precisamos entender algo, ela está sendo preparada para os acontecimentos finais. E tem 3 coisas na Bíblia que ela mostram os sinais para a segunda vinda do Senhor. Uma é a condição do povo de Israel e as profecias que estão sendo cumpridas com o povo de Israel. Outra é a condição atual e comportamental da sociedade. E a terceira é a condição da igreja. E o terceiro sinal que nós precisamos entender para os acontecimentos da segunda vinda de Cristo. Então, a igreja relacionada com os acontecimentos finais, nós como igreja que formamos parte desse terceiro elemento da condição da igreja, tanto em um aspecto negativo, mas também em um aspecto positivo. É um aspecto negativo porque a maioria dos cristãos vai se enfriar enquanto ao amor do Senhor e a sua palavra, mas também Deus vai ter um remanescente de vencedores, chamado a igreja em Filadélfia, com a qual Deus vai conseguir cumprir o seu plano. Então, com essa segunda parte dos remanescentes que vão conseguir cumprir o plano do Senhor, Deus, Ele está preparando eles para a vinda secreta do Senhor. E não é essa vinda secreta do Senhor, nós estamos sendo preparados porque eles são os que podem cumprir o plano do Senhor. E especificamente, eles, a Bíblia, na igreja em Filadélfia, em Apocalipse, mostram que eles serão arrebatados como vencedores antes do início da grande tribulação. Ou seja, Deus tem um grande plano maravilhoso com sua igreja para o final dos tempos e especificamente para aqueles que sejam vencedores. Por isso, se nós queremos ser os vencedores que vencem a degradação histórica e atual da igreja, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso é a importância desse livro aqui. Amém? Se nós queremos de fato ser vencedores, se estamos interessados em cumprir o plano do Senhor, precisamos prestar muita atenção ao que a palavra do Senhor está trazendo com relação a essas mensagens. Nós vamos ver especificamente com esse livro aqui, que já foi falado, né? Foram algumas mensagens que compartilhou o irmão Pedro Dongui algum tempo atrás, e ele está dando continuidade. Nós vamos ver especificamente a história da igreja relacionada com a igreja em Éfeso e Esmirna. Então, cada uma dessas igrejas contém alguns princípios espirituais que vão permanecer até agora. Princípios positivos e princípios negativos. Porque Deus permite registrar a história da igreja quando vemos que na maioria dela vemos uma triste história de degradação, para não repetir a mesma história. É como a história do povo de Israel. Ela foi registrada. É uma história muito triste, onde a única coisa boa que se revela é a graça e a misericórdia do Senhor operando na nação de Israel, para ela não ficar completamente perdida e Deus poder cumprir suas promessas. Então, para que foi registrada? Para não cometermos os mesmos erros, para nós podermos guardar os princípios espirituais que vão evitar nós cairmos nos mesmos erros. Ok? Oh Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui então, por meio dessa palavra de hoje, que o princípio da degradação que veio sobre as igrejas, especificamente a igreja em Éfeso, que significa desejável. Éfeso significa desejável, porque desde o princípio a igreja é o que Deus desejou, deseja no seu coração. Mas ela, sim, ela precisa ser aperfeiçoada, lavada, purificada pelo lavamento da água pela palavra. Ou seja, a única coisa que a igreja precisa fazer
em sua experiência inicial, contínua e final com o Senhor, é sempre dar ouvidos ao falar do Senhor, especificamente o falar profético, o que Deus diz às igrejas. Especificamente, o que aconteceu com a igreja em Éfeso foi que ela perdeu o primeiro amor. Então, como nós não perdermos o primeiro amor? É o que nós vamos desenvolver aqui. Como nós mantermos o primeiro amor? Nós vamos ver que a maneira de nós não cairmos da graça de perder o primeiro amor é dar o valor devido, né, à palavra profética, ao falar de Deus, ok? Para não sermos nem distraídos com doutrinas bíblicas, com coisas que são doutrinas bíblicas, que foi o que aconteceu com a igreja em Éfeso, mas eles ficaram distraídos e perderam o essencial, que é dar ouvidos, ouvir com diligência o falar do Senhor. Foi o início da degradação do povo de Israel e foi o início da degradação da igreja, da história da igreja também, a partir do primeiro século, quando Satanás começou, no final do primeiro século, quando Satanás começou a colocar algumas distrações. Oh Senhor Jesus! Então, o falar do Senhor é um falar que nos mantém ativo e operante para nós cumprirmos a vontade do Senhor, ok? Então, isso aí é essencial para nós mantermos pelo menos duas coisas que vai nos levar a sempre manter o foco para a volta do Senhor. A única preocupação da igreja é sempre estar preocupado pela volta do Senhor, né? E a volta do Senhor, e o falar do Senhor, e a pregação do Evangelho são coisas que estão dentro de um mesmo propósito: amar a vinda do Senhor. Então, como nós estamos sendo preparados e precisamos estar essencialmente atentos ao falar do Senhor e preparar-nos por meio da lavagem da água pela palavra, para ela nos santificar, para ela nos purificar, para que a palavra possa fazer morada em nosso coração, habitação em nosso coração, ela seja inculcada em nosso ser, e a mesma palavra que o Senhor nos fala e é inculcada e nós damos prioridade, a devida atenção, ela vai nos dar o poder e a força para guardarmos a sua palavra. Então, essa mesma palavra vai nos dar unanimidade, engajamento, perseverança, vai nos levar a guardar a unidade da igreja e vai gerar a igreja também um exército. A igreja vai se tornar um exército. O que quer dizer isso? Que a igreja vai batalhar, vai lutar pelos interesses do reino do Senhor aqui na terra, como por meio da pregação do Evangelho e por meio da edificação da igreja. Então, o elemento do Evangelho, um elemento essencial hoje para a igreja. Se a igreja ama de fato a palavra do Senhor e inculca ela, uma das coisas pelas quais ela vai lutar vai ser pela pregação do Evangelho. E isso aí vai gerar a ira do inferno, a ira de Satanás. Satanás vai se levantar, porque Satanás sabe que o fim dele vai chegar quando a igreja, como uma guerreira, se levanta pelos interesses do Senhor, e isso vai trazer o Senhor de volta, e Satanás vai evitar isso de qualquer maneira. Por isso ele vai sempre em contra, atacar todos os elementos que vão em contra, ou ele vai em contra de todos os elementos que favorecem a pregação do Evangelho. Exemplo, pregação do Evangelho, colportagem, ir às ruas, viver em foco de atenção às pessoas, ir às nações, o que o Senhor nos mandou fazer. E isso vai gerar muito sofrimento em aqueles que sejam perseverantes. Mas nós podemos confiar, porque o Senhor já nos entregou a boa terra de Canaã. Já o Senhor nos entregou essa terra por meio da comissão de pregar o Evangelho
do reino. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, número 7 na Bíblia, que está falando sobre as 7 igrejas, nós vamos ver que é um processo de Deus completar, é um número de completude, de completar o trabalho do Senhor. Então, as 7 igrejas fala também aí sobre o processo no qual Deus vai completar esta era, amém? Nesta era, seu propósito. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos ver aqui que o propósito dessas mensagens não é dar um ensinamento de forma, de uma exégese da Bíblia, de versículos por versículo, de significado, de origem, né? Não é essa ênfase específica, mas nós precisamos ver quais foram os erros para não cair na mesma armadilha que Satanás tem colocado nos filhos de Deus na igreja no transcorrer dos tempos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos restaurar é a fonte e a origem do falar do Senhor. Sem o falar do Senhor, a igreja, o povo de Deus está perdido. Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe, o povo vive desorientado, não tem propósito, não tem meta, não tem fim. E Satanás é muito fácil corromper ela. Então, no livro de Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia, né, escrito também pelo apóstolo João, já em sua etapa, né, em sua experiência de maturidade, é muito interessante ver que João escreve assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Por que era necessário escrever isso aqui? Porque já no final do primeiro século, a liderança da igreja, inclusive essas igrejas que foram geradas pelo ministério do apóstolo Paulo, muitos delas entraram na degradação de estar preocupada pela posição. Nós vemos quando Paulo se despediu das igrejas em Éfeso, se mais não lembro, Atos 18, Paulo falou que dentre os próprios líderes, dentre os próprios irmãos, se levantariam lobos rapazes que não poupariam o rebanho, que somente fariam todo não como pastores para alimentar e suprir o povo de Deus e a igreja, mas por causa dos seus próprios interesses, eles trairiam as pessoas para si mesmos. O que quer dizer isso? Começou a haver o embrião do nicolaísmo, né? A busca por posição e de privilégios e de poderes na igreja, que tudo isso aí envolve poder de privilégios e poder econômico, e começou a ter uma busca pela hierarquia e o controle humano no meio da igreja. Nós vemos isso também em 3 de João, vemos o caso aí vou ler aqui, o caso de Diótrefes, que era alguém que queria somente exercer a primazia. Eu vou ler aqui, versículo 9, 3 de João. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Primazia, posição. Começou a existir isso dentro da igreja, quando o próprio Jesus falou que não busquemos essas coisas, que sejamos servos e escravos dos irmãos para o cumprimento e o amor à palavra do Senhor, e que todos nós não busquemos título de posição, sino que todos nós somos irmãos.
Somos servos do Senhor, e que quiera ser maior deveria ser um escravo entre os irmãos. Todo isso foi investido e começou a haver a busca pela posição. Então, no final dos tempos, Deus também está mostrando esse princípio. Deus não está escrevendo aos que buscam hierarquia, posição, mas aos seus servos. O que quer dizer servo? Aquele que é fiel à sua palavra e que comunica com fidelidade o seu falar. Esse é o coração que todo servo de Deus deve ter nesse final dos tempos. Então o Senhor aqui falou, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos. Então a revelação não é para os que buscam posição e poder, é para seus servos. As coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Notificou a seu servo João. Esse servo é João, a quem Deus notificou para que por meio de João ele notificasse a seus servos. Um servo notifica a muitos servos para gerar a unanimidade e a unidade na obra do Senhor. Assim que Deus sempre trabalha. Para Deus fazer a sua obra, Ele sempre vai levantar um canal, que seja um servo, um profeta fiel, para trazer seu falar para muitos servos, gerar a única comunhão apostólica, a comunhão dos apóstolos, dos enviados, dos chamados, para gerar a obra do Senhor de forma unânime e com ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não trabalha de forma bagunçada. Deus é um Deus de ordem. Deus sempre trabalhou assim. Deus sempre chamou um servo. No início, quando Deus chama o povo de Israel, Deus, para manter uma ordem, uma voz de comando, chamou Moisés. E vemos assim que nas eras da história do povo de Israel, Deus sempre levantava um profeta, um servo fiel, que trouxesse o falar do Senhor. Aconteceu com a nação de Israel e aconteceu também na história da igreja. O profeta principal, levantado por todas as eras, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, foi o profeta que até agora nos fala por meio dos seus servos. Depois, na história da igreja, vemos que Deus levantou o falar do Senhor por meio de Pedro. Depois vemos que o Senhor levantou Paulo, e toda a linha da revelação estava vindo por meio de um canal só, que era Paulo. Depois de Paulo, Deus levantou João, né? Em seu estado já no final, o apóstolo João na sua maturidade. E João trouxe a revelação. E essa revelação, ela gerou a comunhão dos servos para gerar a obra do Senhor. E quem eram considerados servos? Os que transmitiam a palavra. Amém? Mas quem vai ser beneficiado por meio do falar do Senhor, da revelação do Senhor? Versículo 2 e 3. A qual atestou a palavra de Deus e a testemunha de Jesus Cristo, quanto a todo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo se aproxima. Então, bem-aventurado todo aquele que ouve essas palavras, que lê essas palavras. Todo aquele que ouve, que lê, fala das palavras que estão escritas, aqueles que leem, aqueles que absorvem a palavra falada pelo seu servo, mas também os que ouvem. Aleluia. Então nós hoje temos todos os meios para ouvir e ler. Temos as mídias, temos o canal do Instituto Vida para Todos. Esse canal aqui da igreja é um meio para fazer chegar o falar profético do Senhor para os irmãos, para que todos possam ouvir e ler o que o Senhor quer dizer às suas igrejas, para nós sermos bem-aventurados.
porque o tempo se aproxima. Isso quer dizer que esse falar é o único falar que nos prepara para a vinda oculta de Cristo, para nós sermos vencedores. Amém? Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fala que nós precisamos ser um servo fiéis, idôneos, que transmitam exatamente com fidelidade o falar do Senhor. Então, que vamos transmitir aquilo que está sendo dado para seu servo, como receptores, para fazer a igreja brilhar como um candelero puro e limpo. Então, isso aqui eu quero chamar muito a atenção. Quando o Senhor falou a essa igreja, eu quero ler o versículo 10, que diz: ó Senhor Jesus, achei-me no Espírito, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, escreve num livro, registra. Para Deus é importantíssimo o registro da palavra de Deus, porque nós não podemos confiar em nossa capacidade de absorver para transmitir. É importantíssimo sempre a palavra do Senhor ficar registrada em livros, em vídeos agora, no tempo em que estamos. Sempre a palavra do Senhor ficar registrada vai garantir a fidelidade da mensagem para trazer o encargo do Senhor para seu povo. E outra coisa, o alvo e o propósito de Deus alcançar é a igreja. Sempre Deus quer alcançar a igreja, amados irmãos. Deus não quer gerar o privilégio de um servo, a exaltação de um servo. Ao final, o que o Senhor quer gerar é uma igreja gloriosa, na qual Deus quer transmitir a água pura da palavra, da revelação, para que sua igreja seja lavada e preparada como a noiva, e ela se prepare como um exército que luta pelos interesses do Senhor. Isso aí é a finalidade do falar do Senhor. Versículo 12, voltei-me, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, e vendo-lo, vi 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro. Quando Deus fala aqui sobre eu não vou ter chance de ler tudo, mas fala que o Filho do Homem, como sumo sacerdote, ele estava no meio dos candelabros de 7 candeeiros de ouro. Cada candeeiro aqui representa uma das igrejas. 7 igrejas, 7 candeeiros de ouro. Cada uma dessas igrejas estavam dentro de um contexto histórico, social diferente. Cada uma delas estavam com problemas e dificuldades diferentes. Poucas delas tinham característica positiva, a maioria tinha característica negativa, mas para Deus as igrejas são candeeiros de ouro. Todas elas têm a mesma forma e a mesma natureza. O candeeiro era forjado por meio de força, de fogo. E isso representa a obra de Cristo para Deus gerar a igreja. Ele sofreu muito para gerar a igreja. E o ouro representa a natureza divina. Ela deve ter, por um lado, a mesma forma, a mesma natureza. E ela está aqui na terra como uma testemunha do Senhor para brilhar, para trazer luz. Então isso quer dizer que não importa a condição, o contexto, o lugar, o tempo onde a igreja esteja, Deus quer gerar a mesma coisa, com a mesma forma e a mesma natureza. As igrejas elas não são diferentes. Nós não estamos aqui para gerar uma igreja conforme a nosso projeto e a nosso jeito de fazer a obra do Senhor. Se para Deus não é gerado o candeeiro de ouro, com a mesma forma, a mesma natureza, para brilhar
com a luz da palavra do Senhor, para Deus isso não tem valor. Para isso, Deus não é a igreja. E como Deus vai fazer que tantas pessoas em diferentes lugares, em diferentes contextos histórico, social, seja gerado uma coisa só? Por meio do único falar do servo, que é transmitido a seus servos, para eles trazerem esse falar para suas igrejas. Dessa forma Deus vai gerar uma coisa só. Por isso Deus, para poder fazer essa obra, Ele está contando com seus mensageiros. E em Apocalipse capítulo 1, vamos ler aqui, ele é quem faz a obra, certo? Ele é o sumo sacerdote, ele está no meio dos candeeiros, mas ele precisa da fidelidade dos seus mensageiros, que em Apocalipse capítulo 20, capítulo 1, versículo 19, vamos ler aqui. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, já ficamos claros que as 7 igrejas aqui são os 7 candeeiros, que isso aqui representa que Deus quer gerar a mesma coisa. Não importando o tempo, espaço, lugar, contexto social, Deus quer gerar uma igreja com a mesma forma e a mesma natureza para brilhar, para ser uma testemunha lá na rua, nas pessoas, alcançar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Mas Deus vai gerar isso por meio de um servo, mas Deus precisa das estrelas. Quem são as estrelas? São os mensageiros que eles pegam o encargo, eles inculcam a palavra do Senhor no seu interior de forma tão forte, de uma forma tão intensa, que eles chegam a ser uma estrela, eles chegam a ter essa luz dentro do seu, em seu coração ou em seu interior, para transmitir luz para a igreja, para trazer a direção do Senhor que foi dado pelos servos. Irmãos, nesse tempo final em que estamos, nós precisamos ser as estrelas na mão direita de Cristo. A mão direita fala o lugar de confiança do Senhor. É como que o Senhor fala assim: eu estou contando com vocês como meus mensageiros, para ser as minhas estrelas que vão trazer o meu falar para gerar o que eu quero gerar, que é o candeeiro de ouro brilhando no final dos tempos. Ó Senhor Jesus, que nós de fato possamos ser as estrelas do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, muito bom. Quando nós vemos então a carta da igreja em Éfeso, nós vamos ver que, por um lado, ela é a primeira igreja que foi mencionada nessas epístolas, nessas pequenas epístolas que o Senhor escreveu aí a cada uma dessas igrejas, e que o Senhor vai cumprir o seu plano baseado em cada um desses princípios que nós estamos vendo aqui. Eu pulando alguns pontos aqui, porque já somente mencionei para não ficar repetindo o mesmo. Então, Éfeso, já nós vimos aqui, Éfeso significa desejável, ok? Amado, desde o início, quando Deus gerou seu povo, a igreja é desejável. Quando Deus salvou a nação de Israel do Egito, o povo de Israel era algo muito desejável para eu. O Senhor falou assim: eu trouxe vocês em cima de asas de águia. Olha o que eu fiz com os egípcios, o que eu fiz com Faraó, como eu trouxe até a mim e os resgatei sobre asas de águia. Agora, vamos ler esse versículo, porque é o mesmo princípio que governa hoje a igreja. Todo o que é falado na Bíblia e fica registrado, ainda que não estamos no mesmo contexto histórico,
o princípio espiritual permanece, ok? Então eu quero ler isso aqui, Êxodo capítulo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então isso aqui fala da salvação inicial que todos os cristãos experimentamos hoje na igreja. Eles experimentaram a salvação da águia, que é o próprio Senhor salvando ele do Egito, do mundo, de Faraó, do seu exército, e trouxe eles em cima de asas de águia. Hoje nós fomos salvos do mundo, de Faraó, de Satanás, do sistema, dos principais e potestades. O Cristo venceu todas essas coisas negativas do governo das trevas e nós fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. E versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Se eles ouviam a voz, se eles prestavam com diligência ouvidos à voz do Senhor, eles chegariam a ser algo muito especial entre todas as nações. Mas sabemos que, de forma geral, não aconteceu assim. Hoje nós fomos resgatados, hoje nós somos nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor. Mas se hoje não damos ouvido à voz do Senhor, nós vamos também cair em degradação. O fato de nós sermos chamados para sermos algo para o propósito de Deus não quer dizer que em sua realidade já é assim. Objetivamente já não somos povo separado de propriedade peculiar do Senhor, sacerdócio, nação santa, somos reis. Mas se hoje não damos ouvido, nós não vamos cumprir a nossa missão, nós não vamos cumprir o propósito. E isso foi o que aconteceu com a nação, com a igreja no início dos tempos. Satanás trouxe muitas outras coisas que distraiu a igreja. Satanás trouxe filosofia, gnosticismo, muitas coisas que trouxeram distração à igreja desde o início dos tempos. Ainda que a igreja em Éfeso, ela tinha características positivas. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ou seja, você está vendo que quem traz a mensagem para a igreja ouvir o que o Espírito diz é o mensageiro. Aqui o anjo, no original, no grego, é mensageiro. E esse anjo aí são as estrelas, são os mensageiros, que são os servos que receberam o falar do servo que foi João. Exemplo, nós vemos no caso de a igreja em Colossos, o mensageiro fiel, o anjo que trouxe a mensagem para a igreja em Colossos, que gerou a igreja em Colossos, foi Epáfras. E ele foi uma estrela, foi um mensageiro para as igrejas nessa região. Então, esse mensageiro aqui, ele trouxe o falar do Espírito para a igreja. Irmãos, Deus sempre vai falar por um servo. Deus sempre vai trazer o falar por meio do seu servo. Existem falsos profetas, sim, e a maioria são falsos profetas que estão aí falando algo que Deus não quer, ou que Deus não mandou. Mas Deus também tem seus anjos, tem seus mensageiros, Deus tem suas estrelas para falar para as igrejas, trazer o falar do Senhor. Estas coisas, e sempre está aquele detalhe, escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Sempre tem que ficar um registro do falar do Senhor para garantir a fidelidade do falar do Senhor. Estas coisas diz aquele que
conserva na mão direita 7 estrelas, e que ainda no meio dos 7, e que anda, perdão, no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso aí muito significativo com o que já falamos, né? O sumo sacerdote, que é Cristo, que está no meio das igrejas cuidando dela, e o meio para o Senhor se comunicar são as suas estrelas, são seus mensageiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, porque existiam muitos falsos apóstolos, muitos falsos mensageiros, e os achastes mentirosos. Muito bom. Então, essa igreja tinha uma boas características. Ela conseguia manter a doutrina, a defesa pela doutrina dos apóstolos. E isso já era uma característica do final do primeiro século e do início do segundo século, das igrejas, naquele tempo quando iniciou a era dos pais apostólicos, aqueles que defendiam com suas próprias vidas o ensinamento apostólico. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, eram características muito boas. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, esse abandono aqui do primeiro amor era o abandono pelo falar vivo do Senhor, que era o que gerava o dinamismo da obra do Senhor e do amor pela vinda, a volta do Senhor e a pregação do Evangelho. Então, houve um elemento no qual eles abandonaram, que foi o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. Como nós abandonamos o primeiro amor quando abandonamos o apreço e o amor à palavra do Senhor. Hoje Cristo não está aqui mais fisicamente, Cristo está de forma invisível, Cristo hoje é o Espírito, mas a maneira de Ele se manifestar e se relacionar com sua igreja é por meio do seu falar. E a maneira de nós mantermos o amor puro, intenso pelo Senhor é amarmos o que Ele está falando por meio dos seus servos fiéis. Amém? Se nós perdermos esse interesse genuíno pelo falar do Senhor, nós estaríamos caindo no abandono do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Irmão, nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? É crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Nosso coração, que foi criado por o Senhor, nosso coração psicológico, por dizer assim, né? Nosso coração foi criado para crer e para amar o Senhor. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Com o coração amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração. Primeiras obras, amados irmãos, são aquelas nas quais nós temos experiência em nosso interior, por meio de amar o Senhor. Então eles caíram disso, eles deixaram de crer, de amar, de ouvir a voz do Senhor para suas igrejas, para fazer as coisas acontecer. Então o Senhor aqui volta às práticas das primeiras obras. Vamos voltar às práticas, vamos voltar à simplicidade de crermos, de amar, de acolher a palavra do Senhor e inculcar a palavra em nosso coração. Amém? E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Ou seja, se nós não fizermos isso, se nós não nos conectamos com a fonte do óleo
que alimenta o candeeiro, que é o próprio Cristo por meio do seu falar, que coloca óleo no candeeiro para que o fogo possa seguir brilhando, nós vamos nos envelhecer e nosso fogo vai apagar, não vamos ter mais fogo, não vamos ter mais chama em nosso coração queimando para brilhar e para cumprir o propósito do Senhor. Então isso aqui é um grande alerta, ok? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, nicolaítas, já sabemos aqui que era as obras do que estavam tentando de estabelecer, já desde o final do primeiro século, a prática de gerar hierarquia de pessoas com privilégios e posição dentro da igreja. Irmãos, para quem está na igreja e está buscando privilégio e posição, o ensinamento puro da palavra do Senhor que nos leva, que nos orienta para sermos escravos e servos dos irmãos, é o pior lugar para quem está procurando posição e hierarquias. Nicolaísmo fala de Nico, que quer dizer aqueles que vencem, aqueles que estão por cima. E laicos fala do restante do povo de Deus, que somente estão para favorecer os que estão por cima. É o clero laicado. Não? O clero sendo favorecido pelos leigos. E isso veio entrar e foi o que mais gerou a degradação da igreja em todos esses 2000 anos. Então isso já existia, um embrião aí de pessoas querendo estabelecer essa prática, mas a igreja em Éfeso aborrecia isso. Estavam ainda os fiéis que estavam aborrecendo essa prática porque sabiam que isso não era o caminho do Senhor. Mas mais na frente, na igreja em Pérgamo, em seu contexto histórico, essa prática, essas obras entraram na igreja e se estabeleceram como uma doutrina. Grande erro que aconteceu naquele tempo. E isso gerou as diferentes hierarquias e a tradição. Por isso que quando se fala de 19 séculos de degradação da história da igreja, irmão, houve literalmente 19 séculos de degradação. Só que Deus, na sua misericórdia, Ele sempre atua por sua graça e manteve uma linha dourada de pessoas que praticaram a palavra do Senhor, que foram iluminadas, foram fiéis, foram muito perseguidas e sofreram muitos, mas houve sempre pessoas que Deus levantou na história da igreja para manter a linha dourada da graça de Deus, da prática genuína e o amor pela palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Então, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ao vencedor dar-lhe-ei o que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Deus está chamando hoje o vencedor. Ao vencedor. Quem são os vencedores? São aqueles que têm que vencer a degradação. Nesse caso aqui, é a degradação da perda do primeiro amor, de ter perdido o apreço, a reverência de ouvir com diligência o falar do Senhor. Eles perderam. Nós temos que vencer o fato de perder o interesse genuíno por ouvir o falar do Senhor. Quem não ouve o falar do Senhor, quem não ama esse falar, ele vai se degradar. Porque o GPS que Deus nos está dando para nos manter e chegar até o rumo é o falar do Senhor. Então nós precisamos vencer a perda do primeiro amor. Precisamos vencer o fato de não apreciar o falar do Senhor. Então aqui o Senhor fala, já a promessa já está referindo-se a esse fato. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo como a própria palavra. A palavra aqui, árvore, literalmente no grego é madeiro de vida,
referindo-se à cruz. Ou seja, que se nós voltamos a Cristo, voltamos à cruz e apreciamos a palavra como alimento espiritual, nós vamos ser restaurados, amém? Se nós queremos ser vencedores e restaurados, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, que é apreciar a palavra do Senhor, o falar do Senhor como alimento espiritual, não como doutrina, não como teologia, mas como alimento espiritual, que é o que nos vai dar a força e o poder para praticar a palavra, inculcando ela em nosso coração. Ok? Oh Senhor Jesus, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que sai, o que é falado, é o alimento, é o pão de vida hoje para as igrejas, é o maná que Deus está trazendo para dar alimento às suas igrejas, para elas continuarem sua jornada aqui no deserto espiritual que nós estamos vivendo, amém? E entrarmos na boa terra. Oh Senhor Jesus, entrarmos aqui que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, a esfera da igreja, a esfera do viver da igreja é um paraíso, é um lugar onde nós podemos encontrar-nos com o Senhor, é a boa terra de Canaã. Vamos nos arrepender, amém? Oh Senhor Jesus. Então, isso aí é maravilhoso. Nós vamos ver, você vai ler no livro como o apóstolo Paulo, né? Como os discípulos se mantiveram no primeiro amor, o próprio Senhor sempre no primeiro amor. Mas por quê? Todo tem origem em amar o falar do Pai, em amar o falar e a revelação que está sendo dada pelo Senhor, amém? Isso vai trazer equilíbrio entre palavra e obra. A palavra será um alimento espiritual que vai dar a força e o poder para fazermos a obra, amém? A palavra que o Senhor nos dará não será uma doutrina, um ensinamento que vai ficar somente em nossa cabeça, ou vai entrar em um ouvido ou vai sair por outro, mas vai ser algo que vai ficar inculcado em nosso coração para praticarmos pregação do Evangelho, colportagem, expo livro, todas as ferramentas que o Senhor nos tem dado para avançar na obra do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. Com relação à igreja em Esmirna, eu vou resumir. A igreja em Esmirna, ela estava sofrendo pela perseguição, né? Ela representa a igreja que passou pela perseguição depois já no final do primeiro século até o terceiro século, né? Os tempos de Constantino, o grande, né? Então, a igreja em Esmirna, que significa mirra, e que tem a ver com os sofrimentos da igreja em esse tempo, eles tinham que vencer o fato de passar pelo sofrimento e perseguição. Então, a fidelidade pela palavra do Senhor e o fato de cumprirmos o falar do Senhor gera muita perseguição levantada por Satanás. E nós precisamos ser perseverantes. E se nós perseverarmos, o Senhor nos vai dar a coroa da justiça. Amém? Para aqueles que perseverem até o fim. Então tem muitos detalhes que eu gostaria de seguir compartilhando, mas por causa do tempo vou ter que encerrar por aqui. Mas eu quero encorajar aos irmãos, por um lado, ler o livro, quem tem ouvidos ouça, já falando de Éfeso e Esmirna, e dê um seguimento às mensagens que está sendo compartilhada pelo irmão Pedro Dongui nessa série de mensagens sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Irmão, é sensacional, é uma palavra muito esclarecedora, com muita revelação e com muita direção para nossas vidas. Aprecie essa palavra. Vamos restaurar o amor reverente à palavra do Senhor. Vamos inculcar, vamos ser simples, vamos ser como criança e vamos inculcar essa palavra em nosso coração, e isso vai revolucionar o nosso viver cristão e a nossa vida da igreja, amém? Então Jesus é o Senhor está voltando, vamos nos preparar como a noiva e o exército para trazer o Senhor de volta, amém? Jesus é o Senhor.